aí galera, do canal, aqui quem fala é professor Alan, sou de física. Vamos mais uma aula de eletrostática, né? Mais uma aula de física 3. Então galera, nas aulas anteriores, só para a gente dar um repeteco e entender aonde nós paramos e aonde nós vamos chegar. Nas aulas anteriores nós falamos o início da eletrostática, que é basicamente esse ramo da eletricidade que estuda as ações mútuas de cargas elétricas em repouso. Então a eletrostática fala simplesmente das cargas elétricas em repouso. Vimos também a eletrização, que é basicamente esse processo a qual você tira e dá elétron para um determinado corpo, que são 3 tipos: atrito, contato e indução. Mas eu quero que você guarde 2 coisas. Primeiro, é a atração entre cargas elétricas, que tem sinais iguais, a atração vai, ou melhor, a relação vai ser de repulsão. E de sinais diferentes, a relação vai ser de atração. Então essa repulsão e essa atração ocorre através de uma força que nós vimos na aula anterior, chamada de força elétrica. Beleza. Só que a pergunta é a seguinte: por que uma carga positiva próxima de uma outra carga, sendo ela positiva ou negativa, ocorre a atração ou repulsão? Por que ocorre a interação entre cargas elétricas? Ocorre, sabe por quê, galera? Por causa justamente dessa característica aqui, de algo chamado de campo elétrico. O campo elétrico está muito relacionado com aquela ideia do ímã. Se você pegar 2 ímãs e aproximar um do outro, a interação é porque um está no que nós chamamos de campo magnético do outro. Então a relação de campo é justamente mais ou menos a ideia que ocorre com o ímã. Então aqui a figura é a seguinte: eu tenho uma carga elétrica, a gente chama de carga Qzão, essa carga positiva, chama de carga a fonte, né? E em torno desta carga elétrica eu tenho uma região delimitada chamada de campo elétrico. E como que eu sei que há o campo elétrico em torno desta carga elétrica? Sabe por quê, galera? Quando próximo desta carga positiva eu coloco outras cargas, Qzinho, que são chamados de cargas de prova. O que é uma carga de prova? A carga de prova tem como objetivo provar alguma coisa. E para a gente aqui, a carga de prova ela vai ter como objetivo provar que em torno da carga positiva nós temos um campo elétrico. Então, próximo desta carga aqui positiva, eu tenho essa carga negativa, Qzinho. Você sabe o que vai acontecer? A interação entre elas. Vai aparecer a força elétrica. Então, o campo elétrico é uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço que estão sobre a influência de uma carga elétrica. Carga, no caso, ela é carga de fonte, né? Tá gerando campo elétrico. Tal que uma outra carga elétrica, carga de prova, Qzinho, ao ser colocada num desses pontos, fica sujeita a uma força de atração ou de repulsão, basicamente a força elétrica, exercida pela fonte. Então, de modo leigo, eu posso dizer o seguinte, que campo elétrico é a região de atuação de uma carga elétrica, sendo ela positiva ou negativa. E esse campo elétrico, ele vai ser representado por essa letra E aqui, ó. Então, quando uma carga de prova Q é colocada em um ponto do espaço e sofre ação de força F, dizemos que, por definição, a razão entre a força elétrica e a carga Qzinho é igual ao módulo do campo elétrico E naquele ponto. Então aqui eu tenho uma carga de prova e essa carga aqui está gerando o campo elétrico. O que vai acontecer? Nessa carga aqui, nós vamos ter a repulsão, porque esta carga que vocês estão vendo aqui está dentro do que nós chamamos do campo elétrico gerado por esta carga Qzão, Q positivo. Mas esse campo elétrico
ele é representado por essa letra E. Aí a pergunta é, ele é um módulo. Se ele é um vetor, ele tem módulo, direção e sentido. Qual é o módulo desse campo elétrico? Ou seja, como que eu determino a intensidade do campo elétrico nessa carga aqui elétrica? Campo elétrico é igual a Fel sobre Q. Esse Q aqui é carga de prova. Então essa equação utilizada para descobrir o campo elétrico na carga de prova Q. Então unidade de medida no SI é Newton por Coulomb. Tá bom, galera? E aí, se esse vetor, né, se esse é um vetor, tem módulo, direção e sentido, aquela equação eu consigo determinar um módulo. Mas de que maneira eu determino a direção e o sentido? Então vamos lá. Tá aí, né? Então basicamente vai acontecer o seguinte. Eu tenho uma carga aqui. E esta carga aqui, ela é positiva. Quando a carga ela é positiva, o sentido do campo elétrico vai ser igual. Primeiro, já vou falar para vocês, a direção vai ser a mesma direção da força elétrica. E o sentido vai depender se a carga é positiva ou se ela é negativa. Se a carga for positiva, o sentido do campo elétrico é o mesmo da força elétrica. Olha aqui, ó, nos dois casos. Vamos ver um pouquinho mais adiante esse campo elétrico. Mas se a carga de prova ela for negativa, o sentido do campo elétrico é no sentido contrário, tá? Então, se a carga ela é positiva, nesses dois casos, a força elétrica está no mesmo sentido do campo elétrico. E se a carga de prova ela é negativa, o sentido do campo elétrico é o sentido contrário ao da força elétrica. Então tá aqui, se a fonte, que for positiva, gera um campo elétrico de afastamento. Já vamos ver que campo elétrico de afastamento é esse. Aqui, ó, campo elétrico de afastamento. Mas se a carga que está gerando o campo ela é negativa, o campo elétrico vai ser de aproximação. Uma carga eletrizada aqui gera um campo elétrico na região do espaço, que é a circunda. Porém, no ponto onde foi colocado o vetor campo elétrico, devido à partícula, é nulo. Então, porém, no ponto onde foi colocado o vetor campo elétrico, aí está dizendo o seguinte, que basicamente, o que ele quer dizer para a gente nesses casos aqui? Que essa carga, por ela ser positiva, ela gera um campo elétrico de afastamento. E se essa carga é negativa, ela gera o campo elétrico de aproximação. Mais à frente nós vamos ver, quando nós falarmos em linhas de forças. Mas o que eu tenho que guardar agora nesse momento? Que a direção do campo elétrico é igual da força elétrica. Se a carga for positiva, a de prova, o sentido é igual. Se a carga de prova é negativa, o sentido ele é diferente, mas a direção ela é igual. Tá bom? Foi claro, galera, de entender? Vamos lá então. Fica comigo, tem bastante coisa hoje. Mas o ponto, o módulo do campo elétrico no ponto P. Então vamos supor que você tenha botou uma carga aqui, sendo ela positiva ou negativa. Em torno dela você sabe que nós temos o campo elétrico, certo? A pergunta é, se nós não tivermos a carga de prova, mas se nós tivermos um ponto qualquer, vou chamar de ponto P, será que tem como nós calcularmos o valor numérico, a intensidade, um módulo desse campo elétrico no ponto P? Claro que tem. Como? Através dessa equação aqui. Campo elétrico é igual a K, K vocês conhecem, que é a constante eletrostática do vácuo, que é 9 vezes 10 a 9. O Q é o valor da carga que gera o campo, e D ao quadrado, né? Que é a distância. Que distância é essa? Entre a carga e o ponto P. Então, o campo elétrico é igual a K vezes Q sobre D ao quadrado. Cuidado, que é parecido com a equação da força elétrica, tá bom? Então,
Então, o módulo do campo elétrico é em um ponto P, no qual uma carga Q fixa sobre a ação de uma força é obtida a partir da relação. Então, Q é a carga que gera o campo, Qzinho, carga aqui provocada no ponto P, no campo gerado por Q, e D vai ser a distância. Então, de novo, se eu tiver uma carga, em torno desta carga eu tenho um campo elétrico. Será que eu posso calcular a intensidade num ponto qualquer? Posso. Qual a equação? Está aqui. E essa intensidade tem a ver basicamente com o quê? Ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, quero dizer para você o seguinte: se a distância aumenta 2 vezes, o campo vai diminuir o quadrado dele 9 vezes. Vimos isso lá em força elétrica. Se a distância diminui 3 vezes, então o campo elétrico aumenta, o quadrado dele aumenta 9 vezes, e aí por diante. Então o campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Por isso que então, de uma forma bonita, o gráfico força e distância, ele é uma hipérbole, tá? Então, quando o campo elétrico é 4E, a distância é D ao quadrado. Olha aqui como é inversamente proporcional ao quadrado. Quando o campo elétrico a distância vale D. E se eu diminuir aqui a metade, né, ou um quarto, a distância passa a ser 2 vezes D. Então o gráfico representa a intensidade do vetor E, criado por uma carga elétrica Q, em função da distância D. É importante salientar que a existência do campo elétrico em um ponto não depende da presença da carga de prova. Depende da que está gerando o campo. Assim, existe um campo elétrico em cada um dos pontos, embora que não haja carga de prova em um deles. A outra intensidade do campo elétrico no SI pode ser volts por metro. Já vou explicar a fórmula para isso, tá bom? A intensidade, a direção e o sentido dependem do ponto do campo, da carga do corpo que produz o campo e do meio. Então, ficar muito em prova, toma cuidado sobre isso, tá bom, galera? Foi claro de você entender a diferença do campo elétrico na carga, que é campo é igual a Fel sobre Q. Campo elétrico no ponto é igual a K vezes Q sobre D ao quadrado, foi claro? Então vamos continuar aí, não perde foco não, hein? Pessoal, coisa boa então, cai muito em prova. Vamos fazer um exercício mais pra frente sobre isso. Mas não se esqueçam, vai ter uma listinha aqui de exercícios que vai ter questões relacionadas ao campo elétrico resultante. Alguns vão ver também como superposição também, tá bom? Então aqui eu tenho 3 cargas elétricas, Q1 positiva, Q2 negativa e Q3 também positiva. Próximo a estas 3 cargas eu tenho um ponto P. O que vai acontecer? Lembra que eu falei para vocês que nós podemos calcular o campo elétrico no ponto P? Então o que vai acontecer, galera? Acontece o seguinte, que sobre esse ponto nós vamos ter ação de 3 campos elétricos. Um gerado pela carga Q1, o outro gerado pela carga Q2 e o outro gerado pela carga Q3. Vale ressaltar, se a carga é positiva, ele vai gerar um campo elétrico de afastamento, como ocorreu aqui com E1 e E3. E se a carga ela é negativa, ela vai gerar um campo elétrico de aproximação, que aconteceu aqui com o E3. Logo, as cargas Q1, Q2 e Q3 originam separadamente o vetor campo elétrico E1, E2 e E3. O vetor campo elétrico resultante basicamente é o que? É a soma vetorial dos vetores campos E1, E2 e E3, que as cargas elétricas originam separadamente no ponto P. Então vale ressaltar que quando a gente fala de campo elétrico resultante vetorial, eu tenho que dar uma olhadinha naquela aula de vetor, hein, galera? Vou fazer uma aulinha de vetor para vocês, mas é basicamente as propriedades de vetor. Beleza? Então eu posso ter mais de um campo elétrico no ponto. Caso isso ocorra,
nós podemos fazer o seguinte, calcular o campo elétrico resultante ali. Olha que eu falei para vocês, olha que magnífico. Quando eu falei para vocês que o campo elétrico na carga positiva sai, ou seja, é de afastamento, e da carga negativa de aproximação, quem vai dizer isso para a gente é algo chamado de linhas de forças, ou também chamadas de linhas de campo elétrico. O que são essas linhas? Essas linhas, elas que vão mostrar para a gente para onde vai estar apontando o meu campo elétrico. Então, o conceito de linhas de forças foi introduzido pelo físico Faraday no século XIX, com finalidade de representar o campo elétrico através de diagramas. Então, na carga positiva, esse campo elétrico sai. E olha o formato dele bonitinho aqui, galera. Olha que bonito, ó. Na carga positiva sai, ó, retas que estão saindo. E na carga negativa, tá aqui o desenho. Entra. Então, na carga positiva é de afastamento, vai acontecer aquele desenho ali, vai sair. E na negativa vai estar o que? Esse campo elétrico adentrando, vai estar entrando. Beleza? Até aí, galera? Então, positiva sai, na negativa entra. Logo, nós vimos o seguinte, que cargas de sinais contrários se atraem. Olha que bonito que vocês estão vendo, olha o desenho. Então, se eu aproximo uma carga positiva próxima de uma carga negativa, olha o que acontece aqui, galera. Lembre-se, da carga positiva, o campo sai. Na negativa, o campo entra. Então, olha só, sai na positiva e entra na negativa. Sai e entra. É um ciclo, né? Sai e entra, sai e entra. Então, ó, acima temos exemplos de linhas de forças. Uma positiva e outra negativa, com valores idênticos. Sai da positiva e entra na negativa. Acima temos linhas de forças por duas cargas positivas. Olha só, olha o que acontece. Vai sair, ó, vai ficar esse desenho aqui, ó. No exemplo, ambas são positivas. Caso fossem negativas, mudaria apenas o sentido, mas a característica vai ser a mesma. E aqui no meio, galera, onde não passam as linhas de forças, eu tenho o campo elétrico nulo. Então, ó, por isso que cargas de sinais diferentes se atraem e de sinais iguais se repelem. É por causa do meu campo elétrico que não interage um com o outro. Foi até aí? Entendeu o desenho, galera? Continuando. Característica das linhas de forças. Linha de força de um campo é uma linha que tangencia em cada ponto o vetor campo elétrico resultante. Quanto maior a distância entre a carga, mais afastadas entre si estão as linhas de conformidade. Com o que já foi visto, o valor do campo vai diminuir. Quanto maior a distância, o valor do campo tende a diminuir. Por convecção, as linhas de forças são orientadas no sentido do campo. As linhas são sempre perpendiculares à superfície. A concentração de linhas de forças é diretamente proporcional ao campo. Vale ressaltar então, galera, que se em cada ponto eu tenho um campo elétrico, e esse campo elétrico, ele falou que a linha o quê? Tangencia. Então você concorda comigo que em cada ponto, se a linha tangencia, o sentido e a direção vai ser diferente do campo? Então aqui, nesses dois casos, ou como aqui também, eu tenho um exemplo clássico de campo elétrico variado. Porque, galera, um vetor para ser igual ao outro, em cada ponto ele tem que ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo quê? Sentido. Então, se eu tenho aqui, se eu pegar dois pontos, A e B, eu digo que o meu vetor ele tangencia. Se ele mudar a direção ou se mudar o sentido, já está mudando o meu vetor. Então, os dois exemplos representam um campo elétrico variado. Continuando. Olha que bonito aí. Aqui, ó. Sai da negativa e da positiva. Então, ó.
Cargas negativas movimentam-se espontaneamente contra o campo. E cargas positivas movimentam-se espontaneamente a favor do campo. Então aqui, ó, positiva e negativa. Continuando, aí tu vai falar assim, professor, se o campo elétrico varia, será que tem como nós gerarmos um campo elétrico que não varia? Tem. Chamado de campo elétrico uniforme, é o que você encontra na pilha, é o que você encontra na bateria, e é o que faz nós gerarmos mais à frente aí corrente elétrica. Então aqui, galera, eu tenho duas placas, uma placa carregada positivamente e a outra placa carregada negativamente. Em torno delas vão ser gerado o campo elétrico. Mas qual vai ser a característica desse campo elétrico? Aqui, ó, retas paralelas igualmente orientadas e espaçadas. Olha as retas paralelas aqui. Essas retas são as nossas linhas de forças. E como essas linhas de forças, repetindo, são retas paralelas, então em cada ponto, aquele E que representa o vetor campo magnético tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo... Então aqui eu estou mostrando para vocês que no caso da pilha e da bateria, eu gero um campo elétrico uniforme. Pode-se demonstrar então que entre as placas espessura desprezíveis, né, paralelas e espessura desprezíveis, vai ser uniforme no campo elétrico. E aí, galera, se eu tenho um campo elétrico uniforme cair em prova, a qualquer momento, se eu coloco uma carga positiva, negativa, ela pode ter uma outra orientação. Tá aqui a orientação, né, da positiva, o desenho, né? O desenho vai ser positivo aqui, porque vai aproximar da carga, não é que se aproxima, não é que se aproxima, mas ele vai ter mais ou menos esse formato parabólico aqui, ó. Então, a gente vai pegar melhor essa ideia. Aqui tá até meio que invertido aqui. Invertido nem tanto, mas aqui vai ser um pouco a ideia da ação da força elétrica. Já a gente pode explicar. Mas a ideia central é entender o seguinte. Você tem uma carga elétrica positiva ou negativa, passando por um campo elétrico, ela pode sofrer sim deformação. Ela pode sofrer sim uma trajetória em formato de uma parábola. E aí, galera, vamos lá. Um pequeno detalhe, só para eu retornar aqui. Um pequeno detalhe. Quando você falar de campo elétrico uniforme, geralmente, repetindo, é o que geralmente nós encontramos na pilha, tá? E aí você vai ver aquela ideia de duas placas, positiva ou negativa, aquela ideia de quando você olha lá, diferença de potencial elétrico. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Vamos lá, exercícios aí, para a gente poder praticar e entender a...